Olá, bom dia, como vai? E hoje a gente vai falar sobre a dedicação aos projetos, à vida, aquilo que você acredita, né? O quanto você tem se dedicado da sua vida naquele seu propósito. Ou você já descobriu o seu propósito? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Aqui é o Manuel Santos, canal A Jornada da Vida, tá bom? Se você gostou, no final você curte, compartilha, comenta aí alguma coisa, fale a respeito, fale de outros temas e a gente vai seguindo, tá bom? Então, toda jornada, todo projeto, ele precisa de uma maturação. Existem alguns projetos que precisam de maturação, né? Psíquica, onde você vai planejar, fazer um esboço, fazer né, ali um segmento por onde você vai passar para concluir aquilo que você decidiu fazer. Existem alguns projetos que são insights, que às vezes você tem aqui um estalo e você já precisa começar a executar. Então, nessa variação, o que é mais importante? O mais importante é você não desistir, porque às vezes muitas pessoas elas começam milhares de projetos e não terminam nenhum. Outras, elas só começam aqui na mente e nem para a prática ela vai, nem para o terreno, né? Como diz o ditado, o mapa não é o território. Então, o mapa é o que está na mente. Então, você tem ali a visão do que fazer. O território é o que vem para a prática. Então, na prática, tudo aquilo que você imaginou, planejou, pode estar diferente ali na prática e você ter que refazer a rota, né? Às vezes vem diferente para melhor, às vezes vem percalços que você não imaginava. E quando vem o que não imaginava, muitas pessoas desistem, porque tem pessoas que acham que o projeto de comprar uma casa é uma questão muito fácil, né? Ela fala, eu vou comprar, pensa ali, e às vezes nem planeja, ou quando planeja, ela não sabe para aquisição, né? Vou comprar, vou financiar. Ela não sabe para aquisição quanto o banco vai cobrar, ela não sabe que de acordo com os juros, o que ela planejou hoje, eu quero comprar a casa daqui 2 anos. Ela começa a guardar dinheiro, aí os juros daqui 2 anos já não são mais os mesmos do de hoje. A valorização do imóvel, o imóvel que ela viu hoje já não é mais o mesmo valor daqui 2 anos. Aí diríamos que chegou nos 2 anos lá, ela já elencou tudo isso, já concluiu que tudo bem, que dá para fazer. Aí ela não planejou os custos de aquisição. Quais são os custos de aquisição? São documentos, né? Vistoria de banco, né? E enfim, mais alguns outros embutidos. Não vou elencar todos aqui porque a gente não está falando propriamente da aquisição de imóvel, mais um dos planos. Então, quando esse custo vem, às vezes a pessoa ela trava ali, ela não arruma uma saída ou ela desiste de comprar, não é? Quando ela então achava-se madura, ou ela acaba pegando empréstimos, né, muito caros para concluir ali, né, porque ela não planejava que teria aí um aumento, geralmente em 5%, né, do valor inicial ali de aporte para a aquisição de um imóvel, né? Um aumento assim, uma questão que as pessoas geralmente não calculam são os documentos, né? Então, às vezes só aí tem esse aumento, dependendo do estado e cidade, né? Então, algumas pegam esses juros altos, né? E o sistema de juros você vai ter uma tabela ali que ela pode ser meio que fixa, ou que é a price, ou a tabela decrescente, que é a saque. Então, na saque você vai ter ali um período de mais aperto justo no começo, e aí que muitas pessoas se estrepam, porque o começo, como diz o ditado, é sempre mais difícil, né? E aí ela vê aquele aperto ali inicial, ela vê o aperto, às vezes começa a apertar e eu tinha uma vida que eu fazia isso, fazia aquilo, então agora eu vou querer continuar fazendo, e aí pensa que não, ela começa a fazer,
os prazeres imediatos da vida começam a puxar, ela começa a ir, e aí ela começa às vezes a se envolver em dívidas, e essas bolas de neve vão crescendo e ela não toma rédea, e às vezes algumas pessoas acabam perdendo aí o imóvel, não perdendo literalmente, mas tem que vender, tem que repassar o banco, então vai perder valores, né? Não necessariamente o imóvel todo. Mas essa falta de planejamento e persistência, porque, né, que faz mais parte do início do vídeo do que propriamente essa sequência da compra do imóvel, a persistência em todos os projetos, inclui, nesse caso, a compra do imóvel, é muito importante, porque muitas pessoas o primeiro pensamento é desistir, ao invés de pensar, calcular, reformular, de como refazer a rota. Então você estava indo por um caminho, este caminho está sendo comprovado que não está dando certo, né? Então você refaça a rota, não trave, não desista, vá até o fim, porque existem alguns projetos que são de teimosia, que são aqueles que não vão dar em nada, e algumas pessoas desistem porque não enxergam, né? E existem aqueles projetos de maturação, que ela precisa de tempo e dedicação para você concluir. Por exemplo, uma faculdade. Uma faculdade não é teimosia. Você pode fazer a faculdade que não vai lhe satisfazer, mas para fazer a faculdade você precisa da persistência, seja ela daquela que você vai acabar não usando ou da que você vai usar. Então você precisa até o fim e concluir. Então muitas vezes, a maioria dos projetos, é mais importante você esgotar todas as possibilidades do que desistir, porque às vezes estava por um trio para acontecer. Existe aí algumas coisas, se você pesquisar na maioria dos milionários, bilionários, né, de grandes fortunas, eles tiveram a ponto de desistir, e ali naquele time, naquela hora ali de, às vezes, dar ré, a coisa aconteceu, né? Alguns cantores famosos, né? Várias pessoas aí que têm nomes no mercado, eles venceram na última hora, né? Jogadores, quantos, se você conversar com jogadores, quantos eles viram ali, às vezes alguns que desistiram, né? E tinham potenciais. Muitas das pessoas falam, jogadores que hoje em dia, o cara ele é bom, mas não teve oportunidade porque o mercado do futebol é isso, é aquilo, é cheio de pagamentos, cheio disso, cheio daquilo. Mas tem alguns que não acontecem pela questão da desistência ou daquele não se vender, né? De que é uma pessoa que ele acha que o futebol é simplesmente jogar futebol. Então você precisa abranger, né, o além ali da sua profissão, seja o futebol, seja aí a advocacia, seja corretagem de imóveis, que é o meu caso, seja qualquer área. Ela não está focada só naquela área. A minha área de vendas de imóveis não é só venda de imóveis, não é eu entender sobre casas, né? Eu entender sobre pessoas, sobre economia, sobre psicologia, sobre crescimento, né, de bairro, cidade, enfim. É uma questão muito mais abrangente, não é simplesmente mostrar o imóvel que tem tantos metros, tantos quartos, vagas, não sei o que. Então não é tão simples, né? Então, às vezes também nesse caso dos projetos, da quantidade que eu falei, essas pessoas que desistem, elas também acontece de não fluir nos seus projetos, porque justamente elas pensam e iniciam diversos projetos ao mesmo tempo, e essa quantidade de projetos dificulta com que ela veja esse englobamento, né? Essa junção de todas as coisas dos projetos. Então, aquele projeto que ela começou e não terminou, ela não conseguiu ver o que tinha por trás daquilo que faria com que aquele projeto andasse, porque ela estava ocupada já, eu sou criador, eu sou não sei o que, eu mereço isso, eu mereço aquilo, que é tanta questão do merecimento agora, né? Que as pessoas pensam mais em merecer do que fazer, né? Então não é ver,
para crer, né? É você fazer, né? Então, não é crer para ver, né? Como diz, fazer, que aí você vai ter ali a resposta exata, né? Você vai ter ali todo esse ciclo completo, porque se você ficar, não merecer, não sei o que, eu fulano fez tão mal feito e deu certo e eu faço bem, mas você expôs ao mercado, você ouviu o mercado para você aprender, ou você ouviu o mercado, ouviu pessoas, né, que querem que você cresça, que existem pessoas que elas estão ali na sua vida para te derrubar e algumas pessoas não percebem. Então às vezes é difícil compartilhar projetos, né? Principalmente quando são pessoas próximas, porque quando você às vezes compartilha na intenção de querer uma dica, alguma coisa para alavancar, e vem a pessoa e dá no meio de você e desestimula, né, para que você pare com aquilo, porque você está ficando louco, né, porque aquilo não vai dar certo, mas não vai dar certo na cabeça dela e na sua. Será que você consegue fazer dar certo? Então existem essas pessoas que existem algumas conscientes que fazem isso, e existem pessoas inconscientes que ela vai te falar simplesmente porque ela não enxergou, né? Ela não viu ali o potencial, então ela vai falar querendo o seu bem, né? As pessoas que gostam de você não vai falar isso para te derrubar, mas é na limitação do que ela está vendo. E existe a outra ponta do iceberg, que existe pessoas que ali ela está querendo o seu bem e ela enxergou a realidade primeiro do que você, né? Ela pode estar falando de alguns projetos para você deixar de ser teimoso, e ela pode dar dicas, porque existem pessoas que você vai falar e ela vai chegar a falar, ó, né? No meu caso, Manuel, ó, assim não dá certo, mas se você fizer isso, isso, isso e isso. Então às vezes ela deslancha uma ideia que você não tinha na cabeça, era o que faltava ali para essa engrenagem. Então também ter pessoas, né, de confiança, às vezes se você não tem na família, se você conhecer ali pessoas do meio que esse projeto pode, seja uma pessoa que, né, às vezes é tecnologia, que entenda de tecnologia, ou seja, uma pessoa que entenda da área, daquilo que você vai fazer, ou mais experiente na vida como todo, que seja uma pessoa aberta, porque tem pessoas que ela é um professor de 30 anos da área de geografia, e ela simplesmente vai falar de geografia. Existem pessoas fechadas no ramo dela, e existem pessoas de 30 anos de geografia que já vai falar de muitas coisas muito além da geografia. Então pegue pessoas abertas, né, e converse com ela, porque essa experiência dela pode lhe ajudar, né, para que você desenvolva aí o seu projeto, que você faça com que isso deslanche. Então tudo na vida é importante você começar e terminar, e se deu errado, não pegue isso como lamentação de anos, trauma para a vida, que você não vai iniciar mais nada, mas pare, pense, pegue ali tudo que deu certo, tudo que deu errado, porque todo projeto ele pode não vingar, mas no caminho ele vai ter algo que deu certo, né? Depende do resultado final. Você tem a oportunidade de tirar experiências positivas, muito além do que o resultado desejado. Então pegue tudo aquilo, leve para o próximo projeto e comece usando como experiência, não como medo, não como trava para esse próximo. Pegue, o que eu fiz lá que deu errado, o que eu fiz lá que deu certo. Junte experiências, não junte traumas, não junte aí medos, né? Eu tenho um ditado que acontece muito, né? Que eu digo que por maioria das pessoas, de nós, funcionamento humano é assim. Às vezes a gente acumula muito mais traumas do que experiências, né? Então, um exemplo pífio, às vezes se eu passei do lado de um cachorro e ele me mordeu, às vezes eu nunca mais eu quero nem passar do lado de cachorro, eu acho que todo cachorro vai morder,
Então, eu não acumulei experiência, que seria, eu passei do lado do cachorro, ele me mordeu, o que eu fiz para ele morder? Qual o comportamento do cachorro? Então, é você não ir com a cara reta, né, e simplesmente passar, seja do lado do cachorro, seja daquilo que você está fazendo, não é ir com a cara reta. E também não é de retrair e falar, eu não vou passar lá porque ele vai me morder, ou eu não vou fazer isso porque já deu errado e vai dar de novo. Mas eu posso passar lá de uma outra maneira, observar o comportamento do cachorro, eu posso passar lá e ele não me morder porque agora eu tenho a experiência do risco, né? Então, da mesma forma, o seu projeto não é porque você fez uma vez, né, seja algo do mesmo ou um outro projeto diferente, que ele vai dar errado de novo. Então é você englobar tudo que você fez para dar errado e também as experiências positivas que você teve, colocar tudo no pacote e falar, e agora, como eu posso fazer diferente? Porque não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, se você não trouxe experiência do passado, aprendizado, né, do passado, você vai simplesmente dar com a cara na parede novamente. Então, tire experiências do passado, traga para o agora e faça diferente. Veja como você pode se portar e comportar, tá bom? Então, o importante é isso. Tenha, né, um planejamento dos seus projetos e tenha execução, principalmente. Planejar e não executar. Não adianta nada. Quantas vezes você já pensou aí em alguma coisa e quando você viu alguém já criou? Quantas vezes você viu alguém falou, nossa, eu tinha pensado num negócio basicamente igual esse e alguém já criou. Então, não existem ideias nossas. As ideias estão como se fosse uma nuvem. As ideias, elas são universais e alguém vai captar, alguém vai pegar essa ideia e executar. Esses próprios exemplos, né, você pode observar de quando você já pensou em alguém fez ou algum conhecido, provavelmente você já viu falar que pensou como faria um Facebook e tal, ele imaginou que faria e quando foi ver o Facebook existia, né, e deu no que deu. Então o Facebook é só um exemplo, mas existem diversas outras coisas também. Então é importante, pensou, planejou e executou. Não arraste esse planejamento para a vida toda, porque se você arrastar, alguém pode sair na frente e executar, né? Então é importante fazer, tá bom? Então é isso, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo. Comente aí como é que você lida com as suas ideias, como é que você expõe as suas ideias, executa suas ideias e vamos nos falando, tá bom? Muito obrigado, tenha todos um ótimo dia, até mais!